Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Esse é o trabalho sobre algoritmo genético, usando Python. Os alunos do grupo em questão é Eduardo, Gabriel, eu, né, e a Larissa. E, bom, vamos começar, né? O algoritmo genético, ele recebe esse nome porque ele é muito baseado em modelos biológicos, né? Na genética, né? Da biologia. Então ele é bem inspirado na teoria da evolução do Darwin e na genética de Mendel. E é interessante também porque vários nomes, vários termos que a gente usa na computação, a gente acaba trocando, como cromossomo, gene, às vezes mutação, enfim, você vai poder vendo ao longo da nossa apresentação. Esse fluxograma ele ilustra bem como funciona o algoritmo genético. Ele é importante para você entender quais são cada etapa que um algoritmo genético deve seguir para ele chegar na solução que a gente quer buscar, né? Primeiro a gente inicia com uma população, depois a gente faz o que a gente chama de cálculo de aptidão, depois a gente vê se a gente chegou na solução satisfatória, como é a primeira vez que a gente está iniciando, provavelmente não, né? Então a gente continua. Vamos para a seleção, da seleção vamos para a reprodução. Algumas dessas etapas você pode ver que vão ter outros nomes, mas enfim. Depois da reprodução, a gente vai para a mutação e voltamos para o início, para o cálculo de aptidão. E aí o computador vai ver se ele chegou na melhor solução satisfatória e pode finalizar ou continuar até a gente chegar numa solução satisfatória que é ideal, né? Falando sobre a função objetivo ou cálculo de aptidão, onde ele vai ser responsável em fornecer um mecanismo de avaliação, onde isso vai ser utilizado no indivíduo para poder atribuir um conceito, seja ele um valor ou uma aptidão, dependendo da situação. Então, a gente pode começar falando sobre o mecanismo de seleção, onde ele vai determinar quais indivíduos têm as maiores chances de se reproduzirem com um número determinado de descendentes para a geração seguinte, né, a próxima geração. E isso é determinado pela probabilidade que define o índice de aptidão, que a gente viu no slide anterior, pelo cálculo de aptidão, que é feito pelo mecanismo de avaliação. Então, através disso tudo, significa que quanto mais o indivíduo tiver um índice de aptidão alto, ele vai ter maiores chances de sobreviver e a se adaptar a esse ambiente e se reproduzir. Então, nesse caso, a gente utilizou a regra da roleta, onde cada indivíduo vai estar em um setor e essa área ocupacional vai ser determinada pelo seu índice de aptidão. Então agora eu vou falar um pouco sobre a reprodução. É basicamente um processo onde os indivíduos tentam perpetuar a espécie deles, passando sempre para a geração seguinte o gene mais apto a sobreviver e se reproduzir futuramente. Esse conceito é muito importante porque essa reprodução geralmente leva à recombinação do material genético, que é o crossover, que eu vou falar mais à frente. E essa recombinação do material genético vai sempre tentando pegar as melhores características e melhores aptidões dos genitores e passando para os seus filhos, de forma que eles consigam ser mais aptos a sobreviver no meio que eles forem inseridos. O crossover, que é o termo que eu tinha citado antes, ele é basicamente essa recombinação do material genético. E ela pode ser feita de diversas formas. Ela pode ser feita de um ponto, multipontos, pode ser uniforme. Eu vou dar um exemplo agora de um crossover de um ponto que ele é basicamente. Agora eu vou falar um pouco sobre o operador de crossover de um ponto, que é basicamente um exemplo que a gente tem aqui da recombinação do material genético, onde apenas um ponto é trocado. Nesse caso, temos aqui o genitor 1, que é esse em vermelho, e temos o genitor 2, que é esse aqui que está em preto. Após o cruzamento deles, apenas essa última célula aqui é trocada, que foi aonde o ponto de cruzamento está sendo feito.
E agora que a gente já entendeu o crossover, a gente precisa entender também sobre a mutação, que é um processo que pode ou não ocorrer após o crossover, e ele é um processo controlado por um parâmetro fixo de probabilidade. Então, aquela célula, aquele indivíduo, pode receber ou não essa mutação. E essa mutação pode ser benéfica ou não com relação à aptidão dele na sobrevivência no meio no qual ele foi inserido. Então, essa mutação, ela pode vir para o bem ou pode vir para o mal. No caso do Covid, a variante Omicron, ela conseguiu fazer com que ele se reproduzisse muito mais, se espalhasse muito mais facilmente. Foi uma mutação teoricamente benéfica para ele. Agora, algumas mutações, tipo o câncer, elas são mutações maléficas, são mutações que atrapalham nessa é, manutenção da vida, nessa aptidão dos seres vivos a se comportarem bem no meio que eles forem inseridos. Voltando, agora partindo para o código, né? Depois de entender bem cada passo de um algoritmo genético e a importância deles e o que cada um faz, a gente parte para o código. Mas antes de só rodar o código, vou explicar o nosso problema, o que é chamado muito comumente chamado de problema da mochila. Pensa assim, a gente tem uma mochila que ela consegue suportar, tem um peso máximo. A gente tem uma lista com vários objetos e essa lista aqui, pesos e valores. E cada objeto tem o peso dele e o valor que ele agrega, né? Tipo, é, por exemplo, um tênis é mais pesado que um celular e agrega menos valor, entende? Então, ele teoricamente é um indivíduo pior do que um celular para esse nosso cálculo, para a nossa mochila, porque o que a gente quer? A gente quer tentar encher uma mochila com o máximo de objetos possíveis, quer dizer, com o máximo de valor possível, usando o peso que a gente tem disponível, né? Então, usando o nosso algoritmo genético para fazer esse cálculo. Então, basicamente isso. Tem a mochila que aguenta um peso X e a gente quer saber qual é o valor mais performático, quais são os objetos assim que devia ir para a gente chegar numa melhor solução possível. Enfim, então vamos rodando o código aqui e eu vou explicando por partes. Primeiro a gente importa as bibliotecas, né? Primeiro a gente inicia a nossa população, né? A gente está definindo um membro da população e depois definindo uma população com esses membros, né? No caso, o membro da população seriam nossos itens. Depois a gente faz essa função fitness. O que seria ela? A gente meio que está pegando e fazendo meio que tipo assim, dando uma nota que vai de 0 até 1, sendo quanto mais perto de um melhor, para um indivíduo que ele é teoricamente, como eu disse, a comparação, por exemplo, do tênis e do celular. O celular agrega muito mais valor com muito menos peso, então ele é um indivíduo melhor, entende? Esse if aqui é basicamente para esse for que faz essa lógica, e esse if aqui é só para caso se o item for 0, ele não retornar, né? Porque não tem como o item ser totalmente 0 também, né? Depois a gente define uma média mais ou menos dos itens com essa função média fitness. A gente para retornar uma média da nossa população. E depois a gente vai para a seleção, né? Tem vários tipos de seleção, a gente até explicou nos slides, e a seleção que a gente está usando aqui é a roleta, que é basicamente, se a gente ver aqui, é basicamente uma roleta, sendo que a chance de cair num item é maior quanto melhor ele for, né? Quanto melhor ele for nessa função fitness. Então a gente vai. É aleatório, né? Mas não é tão aleatório assim. Quanto melhor ele for, maior a chance dele ser selecionado, né? Como, por exemplo, na a teoria de Darwin, né, que o indivíduo, assim, os melhores, por exemplo, animais, eles vão sobrevivendo mais e vão tendo mais chance de continuar procriando, né? E temos essa função evolve, que é basicamente para a gente, que é uma função que vai fazer duas coisas, que ela vai ser responsável pela reprodução de novos indivíduos e pela mutação, né? Porque indivíduos podem, como a gente também explicou nos slides anteriores, o indivíduo pode sofrer uma mutação, né? Então, a gente está usando a mutação que a gente já apresentou aqui,
que é a mutação uniforme. E vamos lá. Aí reproduzimos e fizemos a mutação na nossa população. E por último, quer dizer, quase lá, a gente vai introduzir os valores, né, os pesos e valores. E aqui a gente está definindo o peso máximo, o número de cromossomos, quantas gerações a gente quer. E vamos, por último, executar os procedimentos. Aqui a gente executou, agora a gente vai dar print no terminal. Aqui ele está mostrando cada geração e a média de valor na mochila ao longo das gerações. Você vendo que normalmente ele pode ir aumentando e diminuindo. Por quê? Porque você pensa assim, mas se ele vai selecionando cada vez melhor, porque ele não vai só melhorando? Porque a gente também tem a parte da mutação, entende? Então, à medida dos anos, a gente vai melhorando, tanto que a gente está bem melhor do que a gente era no começo, tá vendo? A geração 1 é 216, a última é 725. Mas você vê que ela não é melhor, tanto que a gente tem gerações que tiveram valores melhores, mas é porque a gente vai sofrendo mutações e a roleta ela não só seleciona os melhores, ela tem a probabilidade maior de selecionar indivíduos melhores, mas não é necessariamente. Mas a tendência é sempre ir melhorando, entende? Então, como você pode ver, as médias iniciais aqui são piores do que as médias finais. Então, a nossa população realmente melhorou. E aqui ele dá bons exemplos de soluções, né? O que seria esse array aqui, que tem 1, 0, 0, 1, 0? 1 representa o item, porque isso aqui é uma lista de itens, né? Pensa assim, o primeiro é o item 0, o item 1, o item 2, o item 3, o item 4. Então ele está dando, por exemplo, uma boa mochila, ela vai ter o item 0, não vai ter o item 2, não vai ter o item, não vai ter o item 1, não vai ter o item 2, vai ter o item 3. Então ele dá várias soluções, né? Ele não dá só uma, dá várias. E aqui a gente está basicamente só mostrando os itens disponíveis, né? Que são 10 itens. Por exemplo, o item 10, se você for ver aqui, é um item muito leve, ele pesa apenas 8 gramas e agrega R$300. E o item 6 também. Então são dois itens assim muito bons. Tanto que você vê que em todas as gerações, o item 10 e o item 6 foram selecionados. Entende? Porque eles são itens muito bons. E por último, a gente gera um gráfico que mostra a evolução ao decorrer das gerações. Então, aqui ele parte dos 200 e quanto? 216? Aqui, ó, 216. Aí ele vai subindo, subindo, subindo e ele continua nessa média aqui. Igual na vida real, depois de um ponto a evolução ela passa a ser muito sutil, né? A gente vai evoluindo, desevoluindo em algumas partes, enfim. Então é basicamente esse o código.